Você deve ter visto falar sobre James Webb, mas o que é isso? O que ele vai fazer? E a resposta que todos querem: que dia vai ser o lançamento? Então assista esse checklist para você não ficar perdido em todas essas notícias que estão saindo. Primeiramente, o James Webb é um telescópio espacial, que basicamente segue o princípio de um telescópio, mas que ele não vai ficar na Terra, que ele vai ficar no espaço. Esse é um dos maiores projetos da ciência e provavelmente vai ser o telescópio espacial mais poderoso que a gente já fez. E a gente vai poder acompanhar de pertinho o lançamento e a chegada dele no lugar. Ele é uma colaboração da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadense. Para vocês terem uma ideia, é um projeto tão grande, tão demorado, que já custou 10 bilhões de dólares. Caro pra burro! E já atrasou, não dias, não meses, mas já atrasou 14 anos desde o dia que estava previsto para ser lançado. E uma diferença dos outros telescópios espaciais que a gente já lançou, principalmente o Hubble, que é o mais famoso de todos, esse foi planejado para não ser feito manutenção, ou seja, uma vez lançado, acabou, não tem mais o que fazer, é só usar ele. Então tudo tem que ser milimetricamente calculado, porque, por exemplo, o Hubble ficava orbitando a Terra, dava um problema, a gente subia lá, consertava. Esse vai ficar muito longe, então nem sequer foi pensado nesse tipo de processo, de fazer uma manutenção. Então ele foi pensado para mandar e ficar pronto. Por isso que demora tanto e já teve diversos cancelamentos de lançamento. Beleza, mas eu falei do Hubble, se a gente já tem um, para que fazer o outro? Realmente. É meio comum a gente acabar comparando com o Hubble, que é o telescópio espacial mais poderoso que a gente tem hoje em dia, mas esse vai ter uma função diferente. E tudo isso está relacionado com o comprimento de onda que esses instrumentos vão trabalhar. Por exemplo, o Hubble consegue pegar um pouco de infravermelho, bastante luz visível e ultravioleta. E ele fica próximo da Terra, fazendo uma órbita ao redor. E com isso já dá para fazer muita coisa tendo esse tipo de comprimento de onda. Entretanto, como se a gente vai olhando na escala do espectro das ondas eletromagnéticas, o comprimento de onda vai ficando muito pequenininho no comprimento de luz visível e no ultravioleta. As partículas de poeira que estão aí pelas galáxias são mais ou menos do tamanho desse comprimento de onda. O que acontece? Essa luz não consegue passar. Então a gente olha para uma região do espaço, aquela luz passa, mas boa parte fica retida por causa dessa poeira. Mas se a poeira é pequenininha, o comprimento de onda é pequenininho e ele está bloqueando, se a gente fizer um comprimento de onda maior, é só pegar no espectro e tem um comprimento de onda maior, que é o infravermelho. E é aqui que o James Webb vai trabalhar e vai fazer uma coisa incrível, que é o quê? Conseguir ver regiões muito distantes do espaço que o infravermelho está chegando até nós. Certamente que sim. Por dois motivos. Primeiro, ele não é bloqueado pelo tamanho dessas partículas de poeira. Segundo, como o universo está em expansão, o próprio espaço está esticando, quando uma luz é emitida num comprimento de onda bem pequeno, como o próprio espaço estica, esse comprimento de onda aumenta, ou seja, ele chega até nós mais próximo do vermelho e também do infravermelho. Tanto que esse fenômeno é chamado de redshift, ou desvio para o vermelho, porque regiões que estão muito longe da gente, como o espaço se expandiu, esse comprimento de onda aumentou. E o James Webb vai conseguir ver exatamente isso. Ele é composto de 18 espelhos feitos de berílio com uma cobertura de ouro por cima. Por que de ouro? Porque o ouro é um dos melhores metais para refletir o infravermelho. Ou seja, ele vai ser um espelho grande que a gente aloca ele para uma região. A luz vai chegar até esses espelhos vão refletir e vão até um detector, mais ou menos que nem uma antena parabólica, aquela para assistir os programas de gado e padre na TV. É verdade. E além disso, esses espelhos, eles são separados entre eles. Não é um espelho único que nem era do Hubble, e ele também é maior, tem um diâmetro de mais ou menos 6 metros. Ou seja, você vai ter muito mais luz chegando até ele, porque ele tem um diâmetro maior. E como eles são isolados um do outro, eles são independentes, né? Você consegue fazer um ajuste muito melhor. E eu falei que ele é coberto de ouro, fica tranquilo que esse ouro não é o responsável pelos 10 bilhões do custo, e sim pela tecnologia que esse telescópio emprega e todo o trabalho em cima dele. Essa camadinha de ouro, ela é bem fininha e por uma propriedade desse metal, ou seja, do ouro, né, formar lâminas, não se usa muito. E agora que eu fui perceber que eu esqueci de falar do mais importante. Estou falando de velocidade da luz, espaço, expansão do universo, comprimento de onda, desvio para o vermelho. Tudo isso você quer entender de uma forma fácil, com uma leitura sensacional com um dos maiores cientistas da história. Recomendação: Uma Breve História do Tempo. Nesse livro, Stephen Hawking consegue passar por todas as principais pontos da física, do princípio até o mais avançado, de uma maneira muito fácil, sem se adentrar na complexidade da matemática por trás de tudo isso aqui e com uma linguagem bem simples de entender.
Ele fala aqui sobre a expansão do universo, como que a gente descobriu isso, os buracos negros, o surgimento da mecânica quântica, o princípio da incerteza, enfim, tudo muito bem detalhadinho. Essa versão que eu tenho aqui é a versão de bolso, que ela é pequenininha e na linguagem original, né? Mas você pode comprar a versão traduzida, clicando pelo link que tá aqui na descrição, faça sua compra, colabora com o canal. Tá, mas e qual é a grande coisa de conseguir ver em outro comprimento de onda? Vamos por partes. Ele é um telescópio espacial, ou seja, ele não tem interferência da atmosfera, mas isso já acontecia com os outros. Mas ele também não vai ter a interferência causada por esse bloqueio de radiação pela poeira que tem no espaço. E outra, como a luz viaja numa velocidade constante, a gente vai conseguir ver o passado com esse telescópio. O quê? Por exemplo, quando o objeto emite uma luz, por exemplo, o nosso Sol, quando ele emite essa luz tem uma velocidade, e essa velocidade é constante no vácuo. E como ela está viajando por uma distância, demora um tempo para ela chegar nessa distância. Tanto em velocidade está relacionado a isso, taxa de variação de espaço em relação ao tempo, mas como ela não varia, quando a gente vê o Sol e a gente está recebendo a luz dele, demorou mais ou menos 8 minutos para aquela luz chegar aqui, porque ele está muito distante da Terra. Ele emite uma luz, essa luz mesmo que está numa velocidade absurda, de rápida, demora um tempo para chegar aqui. Ou seja, a gente vê o Sol a 8 minutos no passado, porque quando a gente recebe a luz dele, demorou um tempo para chegar aqui. Se o nosso Sol estivesse muito mais longe, demoraria muito mais tempo. E o James Webb vai ter uma distância de observação de mais ou menos 13,5 bilhões de anos-luz. Anos-luz é uma medida de espaço. Quanto de espaço a luz percorre em um ano? 13,5 bilhões de anos-luz é a distância percorrida pela luz em 13,5 bilhões de anos. E a idade do universo é calculada em mais ou menos 13,8 bilhões de anos. Ou seja, um objeto que emitiu luz logo no começo do universo, há milhões de anos após o começo do universo, você tem 308 bilhões a 305 bilhões de anos no passado, tem uma diferença pequenininha entre a origem, o começo do universo e o começo dessa emissão de luz, ela vai chegar a nós 13,5 bilhões de anos depois. Ou seja, o James Webb vai conseguir analisar tudo isso como era no passado, nos primórdios do universo. A gente vai conseguir ver o começo das primeiras galáxias logo após o Big Bang. Logo após, eu me refiro a alguns milhões de anos depois dele. E aqui entra a relação do infravermelho, porque quando uma estrela, lá no comecinho do universo, emitiu uma luz, ela emitiu em diversos comprimentos de onda. Vamos supor que o nosso Sol estivesse emitindo. A maior parte seria no comprimento do espectro de luz visível. Mas como a partir daquele tempo se passou 3,5 bilhões de anos, o universo se expandiu. Como ele se expandiu, aconteceu esse desvio para o vermelho. O próprio espaço se esticou. O comprimento de onda também se esticou, porque a velocidade dele, a velocidade da luz tem que ser constante. Então esse comprimento de onda aumentou. Quando a gente vai olhar para ele, ele foi emitido no comprimento de luz visível, mas ele vai chegar a nós no comprimento de infravermelho. E o James Webb vai enxergar isso. Meus amigos, a gente inventou a máquina do tempo. Agora, para onde que o James Webb vai? Ele vai para um ponto muito específico para evitar interferências, que é o quê? Como ele vai receber radiação no formato de infravermelho, e isso está muito relacionado à temperatura dos corpos, enfim, pode ser o nosso corpo ou uma estrela, ele tem que ter proteção para isso, tanto que ele tem um escudo de calor muito forte, tem um sistema de resfriamento para ele ficar uma temperatura muito baixa para não ter interferência relacionada à temperatura dos corpos, mas também ele não pode ter interferência à temperatura que a Lua pode interferir nele, que a Terra pode interferir nele e principalmente o Sol. Para o Sol tem esse espelho, mas ele também vai ficar numa região específica que a gente chama de ponto de Lagrange. Eu não entendi o que ele falou. Que é um ponto de equilíbrio entre a órbita do Sol e a órbita da Terra. Ele fica ali orbitando, parece que está orbitando a Terra, mas na verdade ele está orbitando o Sol, fazendo uma espécie de uma elipse, ficando num jogo de disputa gravitacional entre a Terra e o Sol. Ele nos acompanha enquanto a gente faz o movimento ao redor do Sol. A que distância? 1,5 milhões de quilômetros. Isso é mais do que a distância da Lua. E para chegar lá, ele vai ser lançado num foguete que é o Ariane 5. Atualmente é o foguete com maior volume de carga disponível. Ele não é o maior foguete em tamanho, mas é o maior foguete em volume de carga que pode levar. E o próprio James Webb também vai ter combustível para fazer as manobras dele, porque ele é um telescópio grande, não dava para levar ele pronto para lá como foi com os outros. Esse ele vai ter que, a gente vai levar um origami para o espaço. Ele vai ser dobrado, já foi colocado em cima do Ariane 5, tanto que ele foi o foguete foi modificado para conseguir colocar ele lá dentro e vai ser lançado na Guiana Francesa. E a pergunta que me é aquela, ele vai ser lançado antes? Deixa o gostei nesse vídeo e também se inscreva no canal, ativando as notificações para não perder os próximos.
E também você tem que saber o que vai acontecer com o James Webb. Para isso, eu recomendo para vocês, claro, o grande Sérgio Sacani no canal Space Today. E lá que você vai conseguir acompanhar todas as notícias. Ele faz diversas transmissões, ele vai fazer transmissão ao vivo do lançamento. Temos que acompanhar esse lançamento, né? E agora o dia, por enquanto, marcado para 24 de dezembro, às 9h20 da manhã, no horário de Brasília. Pode ser cancelado? Pode. E eu acho que vai ser cancelado? Acho, porque já foi cancelado tantas vezes e nada pode dar errado, porque são 10 bilhões de dólares indo para o espaço e não dá para errar, né? A ansiedade é muito grande para saber. Um probleminha qualquer pode dar muito problema. Esperamos que dê tudo certo. Acompanhe a live, vai ter os links na descrição para você acompanhar tudo. Vejo vocês no próximo. Até! Ah, e não se esqueça de clicar aqui na tela final para acompanhar outros vídeos. Tchau, tchau!